Olá, meus irmãos da Igreja Evangélica Congregacional de Cidade Verde, em João Pessoa. Que satisfação poder estar com os irmãos, ainda que de forma online. Quando estivemos aí em João Pessoa, no começo desse ano, nós desejamos e até marcamos de estar com os irmãos, só que por problema de saúde nós fomos impedidos. Agora podemos, ainda que de forma virtual. Aliás, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, por causa da crise sanitária causada pelo coronavírus, tem permitido isso para a gente, né? A gente poder se comunicar melhor à distância. Muito bom estar com os irmãos. Quero já deixar o meu abraço e agradecimento ao pastor Adivandro pelo convite e a confiança de ministrar a palavra do Senhor para o seu rebanho, esperando que possamos ser uma bênção essa noite aqui para os irmãos, tá? Nós vamos falar sobre família, um projeto agregador, a partir do texto do Salmo de número 128. Você tem uma Bíblia? Você já pode estar com a Bíblia aberta, acompanhar agora a leitura, e peço que durante a exposição os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta, por favor, tá? Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos ou das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Senhor, enquanto estamos meditando na tua palavra, imploramos que o Senhor venha falar conosco, que na intermediação do teu Espírito, o Filho do Senhor que fala com o Senhor agora, possa ser usado para abençoar a tua igreja. Eu peço isso, por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A família, de fato, é o projeto mais agregador que existe. Nem igreja, nem entidades de classes, etc., agregam tanto quanto a família. Se diz que a família é a primeira sociedade em que alguém vive, é chamada a célula-mãe da sociedade. Exatamente por isso, porque a gente começa com família ou em família. Afora aqueles casos que são exceções de crianças que são abandonadas pelos pais, mas todo mundo tem como seu primeiro universo primeiro universo social de interação a sua família. Seus pais tendo também irmãos, expandindo-se para tios, avós, etc. Isso porque a pessoa se constrói no primeiro momento a partir da família. Deus nos colocou num primeiro momento dentro de uma família. Depois é que a gente sai para a igreja, e se a gente é crente, por exemplo, a gente é quase simultâneo. A criança nasce e os pais já levam para a igreja, e deve ser assim. Depois vem escola, trabalho, etc. A família sempre é o primeiro núcleo. E esse texto, ele trabalha isso de maneira muito preciosa, como a família serve de movimento agregador. E eu, antes de falar sobre isso, fiquei extremamente feliz com o tema que me foi dado, família, um projeto agregador, porque o tema diz que a família é exatamente um projeto. É preciso entender isso. A família não é um acidente de percurso. Não houve aí alguma coisa que não deu certo nos propósitos de Deus e ele, para resolver isso, criou a família. Não. A família foi projetada, planejada por Deus. E é mais interessante entender ainda que esse projeto de Deus é a partir dele mesmo. Deus subsiste eternamente em três pessoas, e pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo menos duas dessas pessoas, Pai e Filho, subsistem em relação familiar eterna. Portanto, a família de fato é um projeto de Deus que tem como modelo o próprio Deus, uma relação íntima, uma relação
interativa e, para nós, um projeto agregador. Eu gostaria que você, que está com sua Bíblia aberta aí, desse uma olhada para esse texto e você vai ver que o próprio texto mostra a família como esse projeto agregador, como elemento agregador da sua vida. Você vai ver, por exemplo, que dos versículos 1 e 2, ele vai falar de uma pessoa, o homem, a pessoa que teme ao Senhor, que trabalha para comer do fruto das suas mãos. Aquela pessoa que é de uma família, antes de casar, ele é uma pessoa que não constituiu ainda a sua própria. Então, uma pessoa, bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor. O texto segue dizendo que a família então começa a agregar, e por causa da família começam a agregar as pessoas. Quando você chega no versículo 3, diz, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. No primeiro versículo, os primeiros 2 versículos era um homem só, uma pessoa só. Agora já um casal. E veja como se foi agregando aqui. O homem que teme ao Senhor agora tem uma esposa. E o texto segue dizendo, e os seus filhos são como rebentos da oliveira. O homem estava só, agora agregou-se a isso uma esposa e formou-se agora uma família, marido e mulher. E a partir de então vieram os filhos, o projeto já aumentou. Então a família agrega no primeiro momento para si mesmo. O esposo tem uma esposa e eles têm filhos, e os filhos têm pais. Mas é super interessante que esse universo vai se expandindo e o texto vai falar então dos versos, especialmente nos versículos 6, para que vejam os filhos dos seus filhos. Então o homem era sozinho, tinha os seus pais em casa, mas no que diz respeito à sua própria família era sozinho, casou, constituiu família, teve filhos, veja como foi agregando, e ele agora já tem netos. E é super interessante que ao falar dos netos, é mostrado que a família não agrega apenas para si mesma. A família agrega para fora. A família não é apenas uma bênção para si mesmo ou para os seus próprios membros. Ela é uma bênção para fora. O texto diz que esse homem que teme ao Senhor com a sua família é bênção para Jerusalém, ou seja, para a sua cidade, e por causa dessa bênção ele verá a paz sobre Israel, nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos, ou seja, ele é uma bênção para o seu país e ele é uma bênção para o mundo. É exatamente isso que eu gostaria de ver com os irmãos. A família é um projeto agregador. Veja como a riqueza nesse texto. Eu gostaria de partir da pessoalidade, ou seja, da pessoa sozinho, até a família abençoando o mundo. O texto começa dizendo assim, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Em primeiro lugar, ele fala da felicidade do homem que teme ao Senhor. E é preciso que se entenda que a felicidade desta pessoa não está nem na sua família e nem no trabalho que ele tem aqui, ou pelo menos não é essa a razão primeira nem principal da sua felicidade. A Bíblia tem tem um número muito alto de bem-aventuranças, de felicidades. Se as bem-aventuranças fossem caminhos para a felicidade, você teria que cumprir todas essas bem-aventuranças para encontrar essa felicidade. Você encontra, por exemplo, no Salmo 1 outras bem-aventuranças. Você encontra, por exemplo, em Mateus capítulo 5, outra série de bem-aventuranças. Você diz aqui que a bem-aventurança é o temor do Senhor. O homem que teme o Senhor é bem-aventurado. Você já descobriu, então, que eu estou dizendo, que a felicidade não é que as bem-aventuranças não são passos para a felicidade, mas as bem-aventuranças são resultados da pessoa que é feliz. A pessoa que já encontrou a felicidade, ela então é abençoada
com isso que a gente chama de bem-aventurança. Deixa eu descomplicar isso para você. E em tempos de coronavírus vocês vão entender muito bem o que eu vou dizer. Quem faz você sentir o gosto de uma deliciosa comida não é o seu tempero. Quem faz você sentir o gosto da sua deliciosa comida é o seu paladar. Se você não tiver paladar, por mais interessante e mais deliciosa que seja a comida, você não vai sentir o sabor dela. Então, por melhor que seja a família do homem, ele não encontrará alegria nela, se não tiver alguma coisa que lhe faça feliz primeiro. Por melhor que seja o trabalho do homem, ele não vai ter alegria nele, se já não tiver alguma coisa que lhe fez feliz. Então, antes de falar da felicidade pessoal ou de falar da felicidade da família, eu preciso falar com você sobre Jesus. É em Jesus que nós nos encontramos com Deus. É em Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados, a salvação. É lançando sobre Jesus as nossas preocupações, como diz Pedro, e Ele cuidando de nós, que encontramos a verdadeira paz. Quando eu já sou completo, quando eu já sou realizado enquanto pessoa, eu terei naquilo que Deus me dá a plenitude. Como alguém que, tendo o paladar perfeito, pode sentir o sabor de uma deliciosa comida, quando eu já sou abençoado com a bênção da salvação, quando eu já sou abençoado com ter Jesus e ser de Jesus, a família é uma bênção para mim. O trabalho é uma bênção para mim. Tudo é bênção para mim. Até as dificuldades são bênçãos para mim. Então não pense que você vai encontrar felicidade para a sua vida, satisfação para você, se você tiver uma boa família, se você tiver um bom casamento, se você tiver um bom conhecimento. Você terá a realização na sua vida, se você tiver Jesus na sua vida. E é preciso que se pense em primeiro lugar nisso. Depois ele vai mostrar porque a pessoa já é realizada, já é bem-aventurada. O que é que essa pessoa então tem para formar uma família segundo o padrão de Deus? Em primeiro lugar, essa pessoa, ela teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ela tem um comportamento adequado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a Escritura. O que a Bíblia chama de temor ao Senhor é um amor, um respeito, uma reverência e uma pequena pitada de medo. Não medo, aquele terror, aquele pavor, mas aquele cuidado que o filho tem em não desobedecer o pai, porque sabe que pode ser disciplinado. Queridos, se nós queremos ser pessoas que faz bem aos outros, que tem uma família agregadora, em primeiro lugar, nós temos que temer ao Senhor. A nossa família tem que ser formulada, ela tem que existir, ser criada segundo os padrões do Senhor na Escritura Sagrada. É bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que cuida e que anda em seus caminhos, que vive conforme a palavra do Senhor. Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o texto diz, então, que porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, há uma consequência. Ele não se dá ao trabalho preguiçoso, ele não se dá ao trabalho ilegal, ele come do fruto das suas mãos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Um homem que teme ao Senhor, que cuida da sua família conforme o Senhor determina, ele não come o pão da preguiça e nem deixa os seus filhos padecerem por causa da preguiça. Ele deita o travesseiro, a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo sono dos justos, porque ele sabe que não enganou ninguém, não puxou o tapete de ninguém.
ele trabalhou honestamente, comeu com o trabalho das suas mãos. É super interessante. Veja o que o Senhor faz na nossa vida. Que o texto aqui do trabalho das suas mãos comerás parece ser uma referência a Gênesis. Quando o homem peca, a maldição, uma das maldições que o Senhor dá ao homem é trabalhar com dureza. Gênesis 3,19, ao Senhor ele diz, 18,19, por causa do pecado de Adão, a terra produzirá também cargos e abrolhos, e tu comerás erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Super interessante isso. O homem tinha um trabalho sim, o trabalho nunca foi imposto depois do pecado, mas era um trabalho leve, era um trabalho sem sofrimento. Agora, depois do pecado, o homem passa a trabalhar de maneira dura, e é uma maldição. O cansaço, a dificuldade. O texto mostra que Deus reverte em bênção aquilo que é maldição. O suor do rosto, o trabalho honesto, digno, é bênção. Meu querido irmão, você que está me ouvindo agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nunca, jamais, você como pai de família, queira dar mau exemplo aos seus filhos. Se entregue também nunca, jamais à preguiça. Com muita firmeza, com muita disposição, porque é isso que Deus manda. Coma do trabalho de suas mãos. Se você precisar da ajuda de alguém em algum momento da sua vida, não há problema. Aprenda a ser abençoado, mas não viva de mendicâncias. Não viva de ofertas alheias o tempo todo. Trabalhe. Aliás, o livro do Provérbios mostra sistematicamente, constantemente, que o nosso Deus aborrece a preguiça. Trabalhe. Nem que seja preciso, em algum momento, ter um trabalho que não seja aquele da sua profissão ou que você gostaria, mas tem família, trabalhe. Não dependa dos seus pais, não dependa de ninguém. Se constitua como homem, pai da sua família, e trabalhe arduamente para colocar o pão na sua casa. Você é homem de Deus. Trabalhe dignamente. O texto continua dizendo, depois da unidade, uma pessoa, então vai se formar a família. E ele diz, a tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera. Aqui tem duas coisas a serem destacadas. Em primeiro lugar, das delícias do casamento. Em primeiro lugar, ele diz que a esposa dele, a quem ele deve prezar, é aquela que está no interior da sua casa. Ele está dizendo, o Senhor Deus lhe deu uma esposa. Lá em Gênesis diz que quando o homem vai casar, ele, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Jesus confirma isso no Evangelho, o apóstolo Paulo confirma isso também. Deus lhe deu uma esposa e é ela quem lhe deve satisfazer. É a sua esposa da sua casa que deve lhe satisfazer e não mulher de fora. Tem duas questões super interessantes a serem abordadas aqui e eu vou acrescentar uma terceira. A esposa, a mulher da gente, aquela da minha casa, deve ser a primeira a me satisfazer socialmente. Casei com ela para formar um núcleo familiar com ela. É ela com quem, em primeiro lugar, eu converso, com quem eu divido as minhas emoções, com quem eu divido as minhas situações, a minha primeira alegria, a minha primeira parceira, o meu maior amigo tem que ser minha esposa. Não pode ser uma do meu trabalho, não pode ser uma da minha escola, não pode ser uma da minha igreja. Na relação familiar, eu me satisfaço socialmente, em primeiro lugar, com a minha esposa. Além de socialmente, juntando a isso, psicologicamente, é ela a minha amiga, a minha confidente, a minha companheira. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, que pouca gente sabe. Muita gente sabe que eu tenho pavor de viajar em avião até hoje. E olha que eu vivo dentro de um. Só que quando eu viajo com a minha família, com a minha esposa, eu não tenho o mínimo de temor. Ela me acalma, ela me faz bem. Estar com ela me faz bem. O amor dela me faz bem.
Ela é a minha primeira companheira, minha confidente, a pessoa com quem eu tenho as minhas primeiras ideias. A minha esposa é quem me satisfaz, em primeiro lugar, social e emocionalmente. Você deve ser assim também. Mas a sua esposa deve ser também a única pessoa que lhe satisfaça sexualmente. Veja o que diz aqui o texto. A tua esposa, a da sua casa, aquela será como uma videira frutífera. Será como aquela que dá frutos deliciosos, que dá uva com o qual se faz o vinho. Eu não vou falar muito disso aqui por motivos óbvios, mas a ideia da videira frutífera, do vinho na taça, é apontado, por exemplo, no livro de Cantares, é retratado como uma relação íntima entre homem e mulher. Em Provérbios diz que sejam os seios da tua mulher que lhe fartem. Que você deve beber água da sua própria cisterna. No livro de Cantares diz que o umbigo da sua esposa deve ser como a taça que bebe vinho delicioso. Você não precisa de uma mulher de fora. Deus lhe deu uma esposa para que você se satisfaça com ele. E esposa, você não precisa de um homem de fora. Deus lhe deu o seu esposo para que você possa se satisfazer com ele. E escute o que eu estou dizendo. Se há uma necessidade social para a pessoa, há uma necessidade física também. Homem e mulher não devem privar-se um ao outro, como o apóstolo Paulo vai dizer a Coríntios. Homem e mulher devem entregar-se a essa bênção que Deus deu. A relação íntima conjugal foi dada por Deus ao primeiro casal antes do pecado. Satisfaçam-se e satisfaçam um ao outro de maneira santa, conforme a palavra de Deus diz. A sua esposa, dentro da sua casa, lhe satisfaz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse homem sozinho, que trabalha duro, agora trabalha duro casado, tem uma esposa, a da casa dele, se satisfaz com ela emocionalmente, socialmente, fisicamente, espiritualmente. Ele agora, dessa relação de amor, veja que coisa maravilhosa, surgem os filhos. Ele diz assim: e os seus filhos são como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Alguém tem uma tradução também alternativa que diz: os filhos estão em volta da sua casa. As duas ideias parecem bastante interessantes. A primeira, os filhos estão em torno da mesa. A ideia de uma família unida, feliz. Mas os filhos ainda dentro de casa. Os filhos são, no primeiro momento, aqueles com quem você convive dentro de sua casa. Nasce, você cresce e educa, e estão em torno da mesa do pai. E mesmo quando eles casam e batem asa e constituem sua própria casa, a casa dos pais ainda continua sendo a casa dos filhos. É super interessante, presta atenção no que eu vou dizer. A casa do filho não é a casa do pai, mas a casa do pai é a casa do filho. O filho ainda volta, ainda senta na mesa com o pai. É claro que o pai também ainda vai na casa do filho e senta. Então por que a casa do filho não pode ser a casa do pai e a casa do pai pode ser a casa do filho? Pela relação de hierarquia no lar. A casa de alguém é a casa em que aquela pessoa lidera. O filho vai à casa do pai e ainda está debaixo da liderança do pai, mesmo depois de casado. É a figura, debaixo do meu teto, como diziam os antigos, mando eu. O filho continua indo debaixo da liderança do pai. Mas o pai não fica debaixo da liderança do filho. É preciso deixar o filho tomar conta da sua própria casa, ainda que possa aconselhar. É isso que o texto aqui está dizendo. Essas crianças são criadas com amor, com ensinamento, conforme a palavra do Senhor diz. Ensina-se a criança no caminho que deve andar, como diz lá no Provérbios 17, para que quando cresça não se desvie dele. E a criança aprende a honrar o pai.
eles estão em torno da mesa, mas depois eles estão ao redor da casa. E a ideia aqui, eu acho muito bonito, os seus filhos são como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. A oliveira que dava a oliva, o produto delicioso, e um bom produto comercial em Israel. E aqui cita-se os dois principais, né? A esposa como aquilo em que eu me delicio, e os filhos, né, como rebento da oliveira, como aquilo que mais me faz bem. Mas me parece que a ideia aqui do rebento da oliveira é uma árvore que vai crescendo. O homem sozinho, depois ele casa, e essa família constitui uma oliveira que vai se expandindo, que vai dando os filhos. E os filhos, no primeiro momento em casa, e depois saem de casa sem deixar de estar ligados à oliveira. É isso que eu falei. Os filhos continuam ligados aos pais a vida toda, enquanto os pais estiverem vivos. E a gente cria filhos para ser bênção exatamente assim. E eles vão agregando cada vez mais. A esposa agregou ao marido e vice-versa. Os filhos agregaram agora os dois, e eles estão crescendo. Eles estão saindo de casa e eles agora vão agregar para a sociedade. Agora veja como o texto continua falando. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O texto continua falando, e eu chego agora nos momentos finais. O Senhor te abençoe desde Sião. O texto vai dizer aqui, e ele faz um parêntese aqui, para dizer exatamente de onde é que vem a bênção do homem que teme ao Senhor. A bênção dele não é o trabalho dele em si, como falamos no momento. A bênção dele não é a esposa dele em si, nem o esposo dela em si. Não é os filhos e não é o pai. A bênção dele vem de Sião. A ideia aqui não é difícil de entender. O Senhor te abençoe desde Sião. Em Sião é onde estava o templo do Senhor, onde a arca da aliança foi colocada por Davi. Sião era o local representativo da presença de Deus. Ele está dizendo que o Senhor lhe abençoe desde Sião. Que o Deus de Sião seja a bênção na sua vida. Que você não procure a sua bênção, a sua satisfação em qualquer outro lugar, mas que seja em Sião. Que seja o Deus de Sião. O Deus a que você adora, que seja bênção na sua vida. Que seja Ele que lhe dê esforço para trabalhar. Que lhe dê alegria com o fruto do seu trabalho. Que lhe dê alegria com a sua esposa e com o seu esposo, que lhe dê alegria com seus filhos, que lhe dê alegria com seus pais. O Senhor te abençoe desde Sião, o Senhor te abençoe desde o céu, que chega em Apocalipse, o templo do Senhor, Sião, é uma figura do céu, que desde o céu a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, e não tente em outro lugar, mas que o teu trabalho seja abençoado pelos céus, que a tua família ande em unidade, abençoada pelos céus, que a paz que há no seu coração seja de fato real por causa dos céus. E aí ele termina com o horizonte mais amplo, né? Ele diz, o Senhor te abençoe desde Sião, ou seja, que a bênção do Senhor desde Sião seja sobre você e sobre a sua família. Para quê? Em primeiro lugar, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. O homem tem uma esposa, a mulher teve uma esposa e tiveram filhos, e esses filhos abençoam a cidade. Veja a expansão do que eu estou dizendo. Nós não fomos chamados só para abençoar aos de casa. Nós somos chamados para abençoar os de fora. E é por causa da forma como eu educo meus filhos e me comporto na sociedade, que essa sociedade pode ser uma bênção e eu posso ser uma bênção para ela. Lembra do que Jesus disse? Seja sal da terra e seja luz do mundo. E assim você vai abençoar as pessoas. A bênção do Senhor sobre a sua vida se expandirá para outros e você verá a fidelidade. Seja bênção para a Cidade Verde. Seja bênção para João Pessoa. Se você não é uma pessoa que pode ir além durante os dias da sua vida, seja bênção onde você está plantado. Seja bênção na sua igreja, seja bênção na sua casa, seja bênção no seu bairro.
Seja bênção na sua cidade, seja bênção no seu estado, mas seja bênção. Quando o Senhor nos abençoa, essa bênção não fica só para nós. Lembra do Salmo? Salmo 73. O orvalho que vem sobre o Hermon desce sobre os outros montes. A bênção do Senhor perpassa como um cidadão de bem, que age honestamente, que trabalhe dignamente para o bem da sociedade. Eu abençoo as pessoas. Lembra do profeta Jeremias? Quando ele vai falar da terra para onde o povo de Israel foi desterrado, e nós estamos desterrados porque não chegamos no céu ainda. Na cidade para onde você vai, trabalhe, casem, dê seus filhos em casamento e orem pela paz da cidade, porque na sua paz vocês terão paz. A família é um projeto agregador para a cidade. Agora ele termina, e eu quero concluir também, com um horizonte mais extenso, um horizonte além. Ele fala da bênção de Jerusalém durante todos os dias de sua vida. Ele disse: veja os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Veja, esposo, homem, agora esposo com esposa, vice-versa, filhos e agora netos. E é interessante que os netos não são retratados aqui como ligados à oliveira. Não estão retratados aqui como sentando em volta da mesa da família. Para que se entenda a ideia perfeitamente aqui, é como se já estivesse dizendo que um novo núcleo familiar foi constituído. O seu filho terá filhos e terá também a sua casa. Os filhos também se sentarão ao redor dela e também formarão a oliveira que dará frutos. Mas o texto diz que mesmo assim, esses frutos serão seus também. São filhos dos teus filhos, não são apartados de você. Serão bênçãos, e não apenas para a sua cidade, mas para a sua nação. Eu confesso para vocês que o meu sonho de consumo atual é ser avô. Para ser bênção para as nações. Para ser bênção para o meu país. Ele diz, e é interessante também, super interessante, que ele está dizendo assim: se você for abençoado pelo Senhor, você não vai morrer cedo. Obviamente isso aqui não é necessariamente uma regra, mas será uma bênção. Você terá filhos e terá netos. E se você e seus filhos foram bênção para a sua cidade, seus netos serão bênção para as nações, para Israel e para todas as nações. Que você abençoe o seu filho a ponto dele ser uma bênção para a sua cidade. E aprendendo com você, ele abençoe seus filhos, ou seja, seus netos, para que seja uma bênção para as nações. A família não agrega apenas para si, ela agrega para a sociedade. Não apenas a sociedade local, mas nacional e até mundial. Eu vou dar 3 exemplos a respeito disso aqui, para que você possa entender. Dos personagens mais distantes até os mais próximos de nós. Todos nós conhecemos a história do pastor congregacional, Dr. Jonas Edwards. Dr. Jonas Edwards tem uma história familiar bastante interessante. A família de Dr. Jonas Edwards abençoou muito a sociedade americana. Dos 1394 descendentes de Jonas Edwards, quando uma pesquisa foi publicada, 3 se tornaram presidentes de universidade, reitores de universidade. 30 deles se tornaram juízes. 100 se tornaram advogados. 60 médicos. 65 professores de universidade. 75 oficiais das Forças Armadas americanas. 60 escritores de destaque. Um vice-presidente dos Estados Unidos da América. 80 altos funcionários públicos nos Estados Unidos da América. E 250 formados em universidades. Entre eles houveram, entre esses 250, governadores de estados e diplomatas enviados a outros países, abençoando
as nações, porque um homem resolveu temer a Deus e constituir uma família, conforme a gente pregou, essa pessoa abençoou nações. Trazendo mais para perto, conta a história do meu pastor, meu primeiro pastor, pastor Antônio Neto, homem simples. Foi pastor de várias igrejas sem deixar de ser pastor da Igreja Católica do Rocha. Da Igreja de Catolé do Rocha saíram inúmeros pastores, eu sou um deles. Pessoas que evangelizei, batizei e mandei para o seminário alguns. Fora alunos que tive em seminários. Tudo isso por causa de um homem que resolveu temer a Deus. E aí eu conto uma história super interessante. O pastor Antônio Neto disse que uma vez estava numa viagem, uma viagem para Israel, uma caravana, e ele ganhou uma passagem e pediram para as pessoas se apresentarem. Ele estava no começo do avião e ele se apresentou logo porque ele estava nas primeiras cadeiras, pessoa mais idosa. E quando ele acabou de apresentar-se, uma pessoa mais jovem, do meio para o fim do avião, pediu para ser o próximo, ia seguir a cadeira, mas ele pediu para ser o próximo logo. E ele insistiu e a pessoa disse, por que você tem que ser o próximo? Porque eu quero falar depois desse homem. Então deram a palavra a ele. E ele perguntou, pastor Antônio Neto, o senhor se lembra no ano de 1950, alguma coisa, 60 alguma coisa, na cidade de Almino Afonso, interior do Rio Grande do Norte, numa feira livre, uma adolescente se converteu? E disse, eu não lembro que se converteram muitos adolescentes naquela época. Eu fiz, pois pastor, eu escutei sua pregação algumas vezes na feira livre, e numa dessas eu me converti. Imediatamente depois a minha família foi para São Paulo. Aqui eu procurei uma igreja para seguir aquele ensinamento que recebi antes de me converter do Senhor, e porque eu era servo do Senhor, Deus, e quis seguir no Evangelho. Seguindo o exemplo do Senhor, pastor, eu entrei no seminário. Sou pastor de ordenação, esse pastor era batista. A minha igreja tem algumas congregações, alguns pastores, e esse pastor não tinha mais a conta dos missionários, e gente que já tinha até saído do Brasil, porque um homem resolveu temer a Deus, formar uma família espiritual. Os meus antepassados, irmãos, terceiro exemplo agora mais perto, família Vieira de Freitas e Carneiro, no interior da Paraíba, eram pessoas semi-analfabetas, alguns até analfabetos. Meu avô era um homem analfabeto. Do tronco do meu bisavô, do meu tris ou tataravô, como alguém queira falar, saíram daqueles analfabetos que trabalhavam na roça, falando português com dificuldade, saíram médicos, engenheiros, advogados. Na nossa família, Vieira e Carneiro, nós temos pastores assembleanos, nós temos pastores presbiterianos, nós temos pastores batistas, alguns desses até fora do Brasil, que fizeram a obra do Senhor fora do Brasil e têm netos espirituais fora do Brasil, e pastores congregacionais também. Esses pastores que falamos aqui são pessoas que já ganharam outras pessoas para Jesus, que já mandaram alunos para os seminários, e tem gente até fora do Brasil abençoando vidas. Que a sua família seja satisfação para você no primeiro momento, agregue para você no primeiro momento, que agregue com filhos, que agregue com netos, mas que agregue para a sociedade. Seja você em primeiro lugar bênção para a sociedade, e seja bênção você depois para os que virão como descendência sua. Seja bênção para o seu estado, seja bênção para o seu país, seja bênção para o mundo. Que o Senhor, pois, nos abençoe em seu nome. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos ensina o quão preciosa é a família. Muito obrigado por esse projeto agregador. Muito obrigado pela família de onde eu vim, meus pais, que me criaram com tanto zelo. Muito obrigado pela família que agora tenho, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu clamo, Senhor Deus, que o ensinamento, o exemplo que eu tenho dado a eles seja suficiente para que eles sejam pessoas de bem nessa sociedade.
Como é bom poder ver os meus filhos dizendo, Senhor Deus, que querem estudar teologia também, que gostam de ouvir o Pai pregando. Meu Deus, que eu possa ver realizado, Senhor Deus, o desejo de ver meus filhos abençoando essa nação, talvez o mundo. Eu clamo mesmo agora pelos meus irmãos da Igreja Congregacional de Cidade Verde, pelo teu filho, pastor Adivando, pelos membros de sua igreja, que a família de fato seja um projeto agregador do Senhor para eles, e que eles possam crescer em graça, e crescendo em graça, Senhor Deus, sejam bênção para o seu bairro, como família do Senhor, além de como família nuclear, igreja como família do Senhor e igreja nuclear, possa ser bênção para o seu bairro, para a sua cidade, e que através dessa bênção nações possam ser alcançadas. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado por estar escutando a palavra do Senhor, tolerar esse pastor bem prolixo por mais um tempo. Espero que você tenha sido abençoado e espero que na próxima vez que a gente for à minha terra, à minha Paraíba, à minha João Pessoa, a gente possa estar presencialmente compartilhando a palavra, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.